Essa semana, quando o pastor Sebastião disse que eu iria trazer a palavra hoje, nesse domingo pela manhã, eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, desde que ele me falou: Senhor, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer comunicar. A estratégia de Deus, ela, em essência, é sempre a mesma. Ele nos leva a falar aquilo que primeiro Ele fala com a gente, aquilo que Ele trata no nosso coração, e aí você tem conteúdo para compartilhar e você tem vida para compartilhar. Mas hoje pela manhã, e ontem à noite, quando eu estava terminando de escrever, eu ainda estava um pouco em dúvida. E aí, agora pela manhã, eu tive certeza, o pastor Antônio Marcos falou 2 vezes, pelo menos, sobre coração endurecido. E eu quero falar um pouquinho hoje para vocês daquilo que o Senhor tem tratado da minha vida já há algum tempo. Então, se eu posso colocar um tema nessa mensagem, nessa reflexão que nós vamos fazer hoje, é: não endureçam o coração. Desde mais ou menos ali no mês de julho, final de julho, mais precisamente, quando a gente estava num momento de preparo para a Casa do Oleiro Feminino, e eu estava preparando a ministração que eu ia falar lá no retiro da Casa do Oleiro Feminino, o Espírito Santo ele me levou a um texto, no contexto da mensagem que eu estava preparando, em Hebreus, na carta aos Hebreus. E ele me provocou com aquele texto, ele me levou a identificar áreas da minha vida que eu tenho enfrentado dificuldades de deixar Deus tratar. Algumas áreas de resistência à mudança. Então, eu quero que vocês... a minha Bíblia, que eu vou usar aqui, ela é na versão da NVI. Eu conversei ali com o irmão, ele vai estar colocando ali alguns textos que eu vou trabalhar, mas toda a minha reflexão ela está dentro da carta aos Hebreus, daquilo que o Espírito Santo tem falado comigo, e desde então eu comecei a ler essa carta e fui sendo envolvida pelo ensinamento que é trazido nessa carta. Vamos ler, então, primeiro. O texto base para essa reflexão está lá em Hebreus 5, de 11 a 14, e o 6, versículo 1, onde diz assim: é uma advertência contra a apostasia. A apostasia é você abandonar a fé. Então, diz assim, olha: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Quando eu li isso aqui, que nós nos tornamos lentos para aprender, foi isso que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E a mostrar áreas na minha vida em que eu já fui, em que eu demorei para aprender pela lentidão que eu mesmo coloquei ao meu processo. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, e assim ele continua. Quando eu li isso, então, especificamente esse termo, essa frase, que ele diz que nós nos tornamos lentos para aprender, e depois ele vai dizer assim, olha, lá em Hebreus 4, 7, voltando um pouquinho, ele diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Eu entendi que o Espírito Santo tinha uma mensagem para hoje, como ele fez comigo. Ele me levou por um tempo hoje, para poder ministrar ao meu coração. Então, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu coloco a minha vida e a vida de cada um dos que estão aqui.
E, Pai, eu lanço uma palavra que vem do alto, eu sei disso, Pai, profetizando nesse lugar, que esses corações estão já sendo inundados pela água que representa o Teu Espírito Santo e estão sendo amolecidos e os ouvidos estão atentos à Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre essa carta aos Hebreus. Aí eu fui estudar, conhecer um pouquinho. E ela é de um autor desconhecido. Alguns nomes foram propostos já, Barnabé, Apolo, Priscila e Áquila e o apóstolo Paulo. Quando eu fui pesquisar, parece que ganha aí no meio teológico que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Só que quando eu li ali que um dos autores que foram cogitados foi Priscila e Áquila, eu fiquei pensando, fiquei raciocinando. Eu falei, realmente, se foi Priscila e Áquila, naquele contexto não dava para assinar. Uma mulher assinar que contribuiu com uma carta, não era possível. Talvez isso possa explicar o anonimato, mas isso aqui sou eu com os meus pensamentos. Mas eu sou muito assim apaixonada pelas cartas de Paulo. E eu vou dizer da minha impressão. Eu acho que não foi o apóstolo Paulo, porque a forma de escrever está um pouco diferente. Não me arrisco aqui a dizer quem foi, mas eu acho que não foi o apóstolo Paulo, não. Mas essa carta está num contexto muito interessante, porque ela foi escrita para judeus crentes que se converteram a Cristo. Judeus, então, que haviam convertido ao cristianismo, mas que, por causa da perseguição, estavam considerando voltar ao judaísmo, por considerar as antigas práticas judaicas mais seguras. Isso quer dizer que eles achavam que era mais fácil continuar fazendo do mesmo modo de antes. Eles estavam resistentes à mudança. E aqui eu quero compartilhar com vocês algo pessoal da minha vida. Para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, para que ele possa trabalhar na nossa alma e mudar as nossas resistências, nós precisamos passar por um processo de autoconhecimento. Eu preciso pedir ao Espírito Santo, como o salmista fez, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Eu gosto muito desse texto, porque quando o salmista diz para Deus, sonda o meu coração, mesmo sabendo que Deus já sabe todas as coisas, ele está dando autorização para que Deus mostre aquilo que está no coração dele. E eu não sei se você está olhando para mim aí, e de repente, se eu perguntar para você assim, você acha que eu sou, olhando aqui para a minha aparência, que eu sou uma pessoa resistente à mudança? Eu penso que se eu olhasse uma pessoa com uma aparência mais ou menos como a minha, com um estilo mais ou menos como o meu, eu ia dizer, não, essa pessoa de forma nenhuma ela é resistente à mudança. Eu sou. Foi isso que o Espírito Santo me mostrou. Ele me mostrou o quanto eu era e o quanto eu luto com isso. Eu sou muito resistente à mudança. Eu sou daquelas pessoas que, num primeiro momento, recebe uma orientação para fazer algo diferente e eu sou do contra. Falou assim, não, isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo, já estou acostumada a fazer desse jeito dá certo, desse jeito, inclusive, está correto, eu não estou infringindo nenhuma regra de conduta, então, eu acho melhor eu continuar fazendo as coisas do jeito que eu estou fazendo. Só que quando a gente toma consciência disso, você pede ao Espírito Santo que trabalhe isso, e eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu não quero ter essa resistência à mudança. Eu quero que o Senhor me ensine cada vez mais a fazer as coisas do seu jeito. E uma coisa que eu achei fascinante nesse livro é que o autor nos leva a ensinamentos e eventos do Antigo Testamento e explica como tudo apontava para Jesus. Então, como ele estava falando para um público que conhecia a palavra de Deus, que era o povo hebreu, um dos objetivos era levá-los a perseverar na fé, como está descrito lá em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, isso é fascinante nessa carta, porque ele estava falando para um público
que conhecia a palavra que estava descrita no Velho Testamento. E no decorrer de toda a carta, o autor retoma os ensinamentos do passado para reforçar o que estava acontecendo no presente. Isso quer dizer, antes e depois de Cristo. Então é fascinante ler essa carta. Porque você fala, olha, ele está retomando o que estava lá. Olha só, lá em Hebreus 1, de 1 a 3, ele diz assim, o autor: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então ele está retomando, ele está falando, olha, está vendo lá no passado, aquele que a gente esperava, ele veio, é o Filho de Deus e é Jesus. Ele faz isso o tempo todo durante a escrita da carta. Nós podemos imaginar aqui, então, um contexto em que a palavra ela estava sendo ensinada para que pudessem dar continuidade ao processo de viver uma vida que agradasse a Deus. E quanto a isso, o autor ele vai fazer um alerta contra o perigo da negligência. Lá em Hebreus 2:1, ele diz assim: por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, nós estamos frequentando a igreja há muito tempo, eu já estou aqui há quase 13 anos, você tem o seu tempo aí, e nós ouvimos muitas mensagens, nós somos muito ensinados, recebemos esse alimento que a gente precisa para dar conta daquilo que é a nossa vida e de uma vida que agrade a Deus. Só que nós precisamos prestar muita atenção para não nos desviarmos. Quando é que a gente se desvia? Quando eu não aplico aquilo que eu ensino. Então, eu vejo no meu tempo de convertido, quando eu me converti, como eu me converti já adulta, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Quando a gente se converte, que a gente está lá no leitinho, né? A gente é tomado por uma ingenuidade muito boa, como a ingenuidade da criança. O novo nascimento traz isso. Então, eu vinha para a igreja, todos os cultos. Se tivesse culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu estaria aqui na igreja com a minha família. E eu queria muito de todo esse alimento, eu queria aprender. Eu estava apaixonada por Jesus, eu estava apaixonada pela igreja, e eu queria aprender a praticar tudo aquilo que eu estava aprendendo. E algumas pessoas se converteram comigo nesse período. Aí nós fomos para uma classe de discipulado, estávamos lá sendo discipulados para o batismo, uma turma boa, se batizou naquele momento. A primeira coisa que eu estranhei é que das pessoas que estavam sendo preparadas do batismo, 2 não se batizaram. Aquilo eu já estranhei. Falei, ué, o que será que aconteceu? Está tudo tão bom, por que ela desistiu? Mas depois o tempo foi passando e aquele grupo que se batizou, de repente, eu começava a olhar para algumas daquelas pessoas e eu falava, nossa, a caminhada dela acho que está meio diferente. Eu não tenho visto mais ela na igreja. Ela fumava antes, parou de fumar, agora ela voltou a fumar. E eu olhava aquilo na minha ingenuidade, eu achava muito estranho, porque na minha cabeça, naquela cabeça de crente nova, era impossível isso acontecer. Falei, não pode, não pode. A pessoa conheceu a melhor coisa que ela poderia conhecer na vida dela, aquilo que dá resultado, aquilo que dá um direcionamento novo, que resolve a vida dela. E aí hoje, né, depois de 13 anos, você vai aprendendo, vai conhecendo a palavra e você descobre que isso também está na Bíblia. Que muitos não vão dar atenção a isso e vão voltar às velhas práticas. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, que nessa manhã você não esteja nessa condição, que você esteja dando continuidade ao seu processo. Nesse Ministério Casa do Oleiro, a gente fala muito de processo, que a nossa vida é um processo de santificação até que a gente alcance, né, essa maturidade, para que a gente possa, nesse percurso, ir realizando todas as boas obras que Deus separou para a gente.
Ele vai afirmar também, esse autor, que Jesus é superior a Moisés, pois Jesus é o grande sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse segundo a ordem de Melquisedeque se repete em várias vezes no texto. Isso também me chamou a atenção. Aí eu fui conversar com o Marco, ele me explicou, mas eu não vou entrar nesse contexto agora, né? Porque eu fui me interessando por isso. Ele traz também, isso ele diz lá em Hebreus 5:6. Hebreus 5:6 diz assim, olha. E diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Traz também ensinamentos sobre a adoração no tabernáculo terreno. A nova aliança através do sangue de Cristo, e aí ele vai apelar para a perseverança. Em Hebreus 10, de 19 a 23, olha só o que diz. Nós vamos passear aqui pela carta de Hebreus. A palavra, ela é sempre melhor para nos convencer de alguma coisa. Um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aqui ele está dizendo, então, olha, aquela velha aliança, nós temos uma nova agora, e o teu acesso é direto. Seu acesso é direto ao Pai. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quando eu lia esse trecho na carta aos Hebreus, eu comecei a orar assim, falei, Senhor, um coração aspergido para purificar de uma consciência culpada. Logo que eu me converti, o pastor Sebastião, ele me ensinou uma oração quando eu enfrentava dificuldades, e ele falava assim, minha filha, quando os seus pensamentos e a sua mente, ela estiver te consumindo, porque uma das áreas que eu enfrentei muita dificuldade foi na mente, uma mente muito calcificada com relação a algumas coisas, então tudo aquilo vinha, eu justificava tudo que eu ouvia, eu usava o argumento da lógica, e aí eu falava assim, Senhor, lava com teu sangue, purifica a minha mente, lava com teu sangue, lava com teu sangue. E é uma oração que nós precisamos fazer com relação a esses pensamentos que eles não estão de acordo com a palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês uma coisa, isso não é uma lavagem cerebral como eu pensava antes. Isso é a verdadeira liberdade. É uma mente completamente livre de sofismas e de argumentação que nos tornam resistentes à mudança. Isso vai saindo. E conforme isso vai saindo, o Espírito Santo vai tendo mais espaço para entrar e para trazer os ensinamentos que são verdadeiros e que vão nos levar para uma caminhada que agrade a Deus. Ele vai dizer também que é para trazer à memória aquilo que dá esperança, ao nos relembrar os exemplos de fé do passado, lá no capítulo 11. Todo o capítulo 11 é um registro de homens de fé e que superaram todos os obstáculos, todas as resistências à mudança, para que pudessem experimentar do agir de Deus. Então ele vai falar que pela fé o universo foi formado, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé Enoque foi arrebatado, pela fé Noé construiu a arca, pela fé Abraão e Sara geraram Isaque, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho e por aí vai. E quando você vai lendo o capítulo 11, você vai sendo tomado por uma fé. O Espírito Santo vai dizendo assim, olha, você está vendo aquela dificuldade que você está tendo, que você acredita que não tem jeito, que só um milagre. Então, olha só, eu fiz no passado e eu vou fazer de novo. Continue confiando em mim. Continue acreditando que eu sou aquele mesmo Deus que fez tudo isso no passado, que abriu o Mar Vermelho, e eu vou fazer isso na sua vida agora.
eu vou agir da mesma forma, mas você precisa confiar em mim. Porque o que ele vai dizer? Que a fé, lá no capítulo 11, 1, ele vai dizer: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, eu não estou vendo. Aqui ele está fazendo um alerta contra a incredulidade. Para mim, é uma área, hoje menos, mas que eu tive que lidar demais foi com a incredulidade, porque eu tinha uma história que ela era pautada pela dúvida, então eu colocava tudo em dúvida. Eu fui ensinada assim, a colocar tudo em dúvida, a duvidar de tudo. E isso me impediu durante muitos anos de me achegar a Deus. Por quê? Porque Deus nem ocupava os meus pensamentos. Não era algo com o que porque eu não estou vendo, se não é uma coisa que eu posso ver. Mas também não era um ateísmo, era um ceticismo. Porque era assim, o universo é grande demais, tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Então, não dá para dizer se existe, se não existe. Se não dá para dizer se existe ou se não existe, não vai ocupar o meu pensamento. Eu quero lidar com coisas reais, com coisas que são palpáveis. Então, a fé, nesse contexto, fica um exercício muito difícil. Porque é uma coisa que você não está vendo. E aí, como é que a gente vai fazer? Mas aí, nessa carta aos Hebreus, para aquele povo que estava querendo voltar às práticas antigas, porque era mais fácil, afinal de contas, há tanto tempo fazendo as coisas de um jeito, funcionando tão bem, agora eu mudo e ainda sofro perseguição, ainda corro o risco de ser preso, de ser morto, porque aquele momento havia uma perseguição dessa forma. Hoje, aqui no Brasil, nesse nosso contexto de Brasil, nós não sofremos uma perseguição desse jeito. Nós sofremos, dependendo do contexto onde a gente estiver, a gente é motivo de deboche. A gente, às vezes, vê muitas pessoas zombando da palavra de Deus. Mas você tem liberdade para professar a sua fé, mesmo diante de um contexto desse. Mas aí você pensa: será que Deus vai fazer na minha vida isso que Ele tem falado para mim? Será que Ele vai ser fiel para cumprir as promessas dEle na minha vida? E eu começo a racionalizar com isso. E Ele está dizendo: eu vou, mas você precisa perseverar. Você precisa continuar buscando a minha palavra. Você precisa se alimentar da minha palavra. O que dá direcionamento para aquilo que Deus está fazendo na minha vida? É a palavra. Nós vivemos hoje um contexto evangélico que ele é um pouco triste nesse sentido. Há muitas pessoas que conheceram o evangelho e se afastaram. E há muitas pessoas que estão na igreja, mas não conhecem a palavra. Não se alimentam da palavra. Você até repete aquilo que você ouviu no culto, você coloca louvores para cantar no teu carro, você repete isso durante a semana, você diz: olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e das coisas que não vemos. Você até sabe esse versículo de cor, mas você não conhece o contexto. Você não se alimenta disso todos os dias. E aí o que acontece? Você não tem condições de perseverar. Porque o nosso manual está aqui, o nosso manual de conduta, de fé, para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, ele está aqui. É através dessa palavra que Ele vai fazer promessas e realizar as promessas. E se a gente não se alimenta disso, nós não vamos conseguir avançar. Nós vamos estar sempre patinando. A gente, às vezes, dá 2 passos para frente e 1 para trás. 2 passos para frente e 1 para trás. A gente está sempre retrocedendo naquilo que a gente já aprendeu. E aí, esse autor estava certo. Nós nos tornamos lentos para aprender. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Márcia, quantas vezes eu já falei para você que não é para fazer assim, desse jeito? Muitas vezes, Espírito Santo, muitas vezes você tem se tornado lenta para aprender algumas coisas. Nós nos tornamos lentos para aprender. E aí, estamos sempre querendo voltar para o leitinho.
E não estamos nunca prontos para o alimento sólido, porque daí vem o alimento sólido, e o alimento sólido ele não nos agrada. Não nos agrada, não adianta. Deus vai pedir coisas que são difíceis, nós vamos ouvir uma exortação do nosso pastor, do nosso líder de célula, do nosso discipulador, da nossa discipuladora. Vamos ter que ouvir coisas que não concordamos, que não queremos fazer. E aí eu digo assim, não brinco mais. Não quero mais saber disso, não brinco mais. Eu costumo dizer que nós adultos, quando começamos a adultecer, né, e ali começa ali na adolescência, hoje começa até mais cedo, nós não queremos mais ser tratados como criança, não queremos, mas nos comportamos como crianças. O nosso comportamento ainda é infantil. Não é? A birra, não quero mais, não brinco mais, Deus não me ama, não vale mais a pena. Ele traz à memória, esse autor, aquilo que dá esperança ao nos relembrar, então, esses exemplos de fé. E, então, ele vai ressaltar que Deus disciplina os seus filhos. Essa aqui começa a ser a parte difícil. Deus disciplina porque Ele ama. Lá em Hebreus 12, eu vou ler alguns versículos para vocês. Eu vou ler do 1 ao 7 e depois o 11. Ele diz assim, olha... O tema do que ele vai dizer já é lá. Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele está dizendo, olha para Jesus, Ele é o autor e consumador da sua fé. Olha para ele. E aqui, esse autor, ele fala algo que está lá nas cartas que Paulo escreve, né? Paulo vai dizer sobre a corrida. E eu olho para o alvo e continuo a minha corrida. Aí eu penso, se não foi Paulo que escreveu essa carta, foi alguém que caminhou muito de perto com Paulo. E aí faz sentido, Barnabé, Apolo, Priscila e Áquila, porque caminharam muito de perto com o apóstolo Paulo. E aí nós vamos reproduzindo aquilo que o nosso discipulador diz, não é isso? Eu vou reproduzindo, meu discipulador vira um exemplo. Poxa, ele começa a me dizer e eu começo a reproduzir aquilo. E é isso mesmo. A gente aprende pelo exemplo. Por isso, a responsabilidade tão grande quando você vai discipular alguém, quando você vai caminhar com alguém, a responsabilidade ela triplica. Por quê? Porque eu passo a ser uma referência. E aí ele vai dizer, olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E aqui quem é pai e mãe e disciplina vai entender bem o que ele está querendo dizer. Não é? A gente vive um outro problema também nessa geração com relação à falta de limites. Né? E a falta de limites tem uma série de consequências. Logo no início da faculdade que eu estou fazendo, eu li um artigo que ele falava sobre a insegurança. E a psicóloga que escreveu o artigo, ela trouxe algo muito interessante e que é verdade. Ela disse que tanto a negligência, tanto a rejeição, como a superproteção geram a mesma coisa, insegurança.
E o diabo trabalha com os extremos, né? Ele sempre trabalha com a ideologia dos extremos, né? Machismo, feminismo, repressão, falta total de limites, né? Autoritarismo e liberalismo total. Ele sempre trabalha com os extremos. Por isso que é a palavra de Deus que vai nos ensinar a equilibrar essas coisas. Eu estive em Rondônia na semana passada e eu vi uma situação que uma cena que eu não vou esquecer jamais, jamais. Eu fui numa casa visitar um casal, e um casal muito querido, que está aí nesse processo de caminhada cristã, estão crescendo, são discípulos obedientes. E eles já têm 3 filhas meninas, a Sara, a Rebeca e a Esther, tudo nome bíblico. E eu cheguei lá, ela estava grávida, nasceu ontem o 4º filho dela, o Daniel. Profeta. E profeta por quê? Porque ela estava contando para a gente que ela construiu a casa dela e ela fez um quarto para o profeta. E ela engravidou do profeta. Ela fez um quarto de hóspedes e ela dizia, ela e o marido, esse é o quarto do profeta. E Deus mandou o profeta. E imagina uma casa com 3 crianças pequenas, 8, 6, 2 aninhos e vindo aí um bebê. O ministério dela é a maternidade, óbvio, né? E ela faz isso de uma forma leve, linda e amando aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Mas o que me chamou muita atenção é que as meninas muito obedientes, ajudando a arrumar a mesa do café, muito simpáticas, sorrindo o tempo todo. Sabe aquela casa? Você sabe quando você entra numa casa e que aquela casa ela funciona bem. Você vê que aquela casa é uma casa alegre. E eu falei, gente, que casa maravilhosa, que gostoso estar aqui com essa família. E aí os pais contando das peraltices das meninas. E a do meio, a Rebeca, diz que um dia, na hora do almoço, fez uma manha, deu um piti com a comida, reclamando da comida, não queria comer. Sabe aqueles piti que criança faz? Ela fez um piti. O pai tirou ela da mesa, muito calmamente, levou lá para um cantinho para disciplinar, falou para ela. Aí deu aquela varadinha, né? Lá na casa tem a vara. Deu a varadinha e falou, olha, vamos fazer o seguinte. Quando for o lanche da escola, você come. Agora você fica aí no quarto, você já bagunçou a mesa, já fez uma arruaça total, e ela é geniosinha. Tudo bem, conheço bem esse gêniozinho. Tudo bem, ficou lá, não almoçou com a família, foi e tal. Só que o que aconteceu? Ela foi para a escola, né, e o pai deu a varadinha e ficou uma marquinha na coxa dela. Nada, gente, nada disso. Marquinha porque pele de criança, né? Ficou um vermelhinho da varadinha. E aí ela chegou na escola e disse que o amigo olhou para a perninha dela. O que é essa marquinha aqui na sua coxa? Ela falou assim, que eu levei uma varada do meu pai hoje, porque eu fiz manha na hora do almoço. Aí o menino falou para ela assim, como você levou uma varada do seu pai? O seu pai não pode te bater. Isso é contra a lei. O seu pai tem que ser preso. Diz que ela levantou para a sala inteira. Falou, o meu pai pode me bater? Sim, porque eu fiz manha. E a Bíblia diz que ele pode, então ele pode. E ela, morrendo de rir, eu falei, realmente, está muito traumatizada essa criança que levou uma varadinha. Ela morria de rir. E a professora depois foi contar, ela estuda numa escola cristã, que virou assunto para a aula toda, né? E aí eu falei assim, um filho que é disciplinado corretamente, ele sabe por que ele está sendo disciplinado. E ele vai adquirindo confiança. E aí, quando Deus disciplinar, ele não vai dar piti. Ele não vai. Sabe por quê? Ele está habituado com disciplina. Só que o que acontece? Vou falar agora para pai e mãe. Muitas vezes nós negligenciamos a disciplina. E aí eu vou ser muito sincera com vocês. O mundo vai dar conta de disciplinar. E de uma forma bem cruel. E aí, ele não consegue depois, ele vai ter muita dificuldade de ser disciplinado por Deus, porque ele não aprendeu essa linguagem. Ele não aprendeu, ele não foi orientado dentro dessa conduta, dentro desse manual. E aí eu vou discutir que a lei não permite mais. A lei ela é extremista, porque tem pai que espanca, a Bíblia não manda espancar.
Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Tudo tem uma medida. E eu fiquei com aquela história gravada e eu não vou esquecer mais. Porque eu tenho certeza que aquelas meninas e agora o Daniel que chegou, eles estão crescendo num lar que é fundamentado pela palavra de Deus. E aí a mãe depois me contou uma outra história. A coisa que eu achei mais linda, porque nós vivemos um contexto de individualidade. Cada um quer o teu espaço, né? Eu preciso de privacidade. E os pais fizeram um quarto maravilhoso para elas, um quarto gigante, onde as 3 dormem ali juntas, tem espaço para brincar, e aí elas constroem uma cabaninha para ler a Bíblia. Aí diz que a mãe foi entrar no quarto um dia e disse que a Esther falou assim, mãe, não atrapalha, a gente está aqui lendo o livro de Esther de novo, não atrapalha não. É lindo quando você vê isso. É lindo, elas estão sendo fundamentadas na palavra. Não vão ter problemas com a disciplina de Deus quando chegar o momento. E ali no versículo 11, ele diz assim, olha, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e para aqueles que por ela foram exercitados. Eu preciso ser exercitada em receber disciplina, em aceitar a disciplina para que eu possa crescer em maturidade, para que eu possa definitivamente sair do leitinho, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele nos adverte também, esse autor, contra o perigo de rejeitar a Deus. Lá em Hebreus 12, 25, ele diz assim, cuidado, e tem um cuidado com ponto de exclamação. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Nós não vamos escapar. Cuidado para você não rejeitar aquele que fala. Cuidado para você não se tornar lento demais para esse aprendizado. Cuidado para você não estar voltando sempre para as velhas práticas. Tem um texto na palavra que me chama muita atenção também, se eu não me engano está lá em Mateus, não vou lembrar agora. Mas ele diz assim, que há um momento que Deus, o próprio Deus, ele também nos entrega aos nossos próprios desejos e vontades. A coisa fica tão recorrente, tão recorrente, tão recorrente, que ele fala, ok, o Espírito Santo silencia. Eu já falei muitas vezes, e você não tem me dado ouvido. Então, ok, fique escravo dos seus desejos e vontades. Porque Deus é justo, e para entender a justiça de Deus, eu preciso me alimentar de alimento sólido. Os ensinamentos de justiça só vêm através de uma solidez. Uma das dificuldades que eu tive também era em ler o Velho Testamento e julgar Deus como se ele fosse um Deus mau. Isso é falta de entendimento, porque quando você começa a ler a palavra e a interagir com o Espírito Santo, ele vai te esclarecendo todas as coisas e a sua perspectiva muda. A sua perspectiva é completamente alterada com relação a quem Deus é. Mas é preciso se alimentar da palavra e conversar com Deus através da pessoa do Espírito Santo, porque ele vai te esclarecer todas as coisas. E a carta aos Hebreus, ela vai finalizar nos dando dicas preciosas sobre manter a constância em nossa conduta de agradar a Deus. Hebreus 13, de 1 a 7, ele vai dizer assim, olha, seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Alguns acolheram anjos, sem saber. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Aqui ele está elaborando a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Está dizendo, dê ao outro esse amor, se coloque no lugar do outro. Ele vai falar sobre o casamento, que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A palavra de Deus é clara com relação a isso, Deus vai julgar. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por isso que o apóstolo Paulo, numa das cartas, ele vai dizer, aprendi a estar contente em todo o tempo, tendo ou não tendo, com muito ou com pouco. O apóstolo Paulo vai ensinar a lição do contentamento, e essa carta está trazendo esse ensinamento. Aprenda que Deus, Ele é que te sustenta e Ele nunca vai te abandonar. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Nada podem fazer se o seu coração estiver nas mãos do Senhor. Nada. Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele move céus e terras para fazer com que a palavra dEle e as promessas que Ele colocou aqui na palavra dEle, e você vai descobrir as promessas que Deus tem para você lendo a palavra. É aqui que você vai encontrar as promessas que Deus tem para você. Lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então ele está falando assim, olha, por isso, líderes, eu sei que tem vários líderes de células, olha a nossa responsabilidade como líder. Quando ensinamos alguém, nos tornamos espelho. E a palavra está dizendo, confie na sua liderança. E aqui eu quero dizer, se a sua liderança falhar, também não se preocupe não, porque Deus não falha. Ele não falha. Mas se a sua confiança estiver estabelecida em Deus, Deus ele vai te direcionar a um processo de maturidade, a uma liderança madura, a uma liderança que seja fiel à palavra de Deus, a uma liderança que possa ser exemplo. Agora, se você não se agarra a nada, aí qualquer vento de doutrina leva você. Aí você está sujeito mesmo a estar debaixo de um jugo que não é o de Cristo. E aí nós vamos ter problema. Lá no 17 ele diz assim, ó, no 15 ele diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ele está dizendo assim, ó, quando a coisa estiver ruim, dai graças, louve. Lá em Colossenses, se eu não me engano, tem um texto que diz assim, em tudo dai graças. Então ele está dizendo, está difícil o processo? Parece que a promessa não vai se cumprir? Parece que Deus está demorando? Louve, adore. Não tem nada mais que movimente o céu com tanta rapidez do que a nossa adoração. O céu se move diante de adoração. Ele se move. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Os líderes vão prestar contas daquilo que nós vamos prestar contas daquilo que estamos fazendo. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu discipulo algumas mulheres e sou discipulada também. E eu tenho certeza que o que traz alegria ao coração da minha discipuladora é a mesma coisa que traz alegria ao meu coração como discipuladora. É quando você tem alguém que obedece à orientação que você está dando. Porque você está investindo tempo. Você ora, você lê a palavra. Você pede um direcionamento ao Espírito Santo para que você possa dar uma orientação. E aí, quando você percebe que o outro obedece, você começa a ver ele crescer, amadurecer em fé, ele começa a orar 1 hora por dia, ele começa a ler a palavra, você fala assim, vale a pena, estou cansada, estou exausta, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E aí a engrenagem do reino vai funcionando muito bem, de uma maneira muito saudável.
muito saudável. Nós não podemos responsabilizar a nossa liderança por aquilo que não dá certo na nossa vida. A lei da responsabilidade diz que a responsabilidade na vida de um adulto é dele, é pessoal. É pessoal. E às vezes, num contexto de igreja, a gente responsabiliza o outro pela nossa caminhada não estar avançando, porque Deus não faz o que deveria fazer, porque a coisa não acontece do jeito que eu queria. Tomar consciência é o primeiro passo para que possamos chegar à mudança. A Casa do Oleiro fala muito disso. Primeiro você toma consciência, depois você começa um período de aprendizado e aí você muda. Esse processo é longo, mas o primeiro passo é tomar consciência. E para tomar consciência, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. A Zenilda, ela tem treinado aqui a liderança da igreja, tem algumas coisas assim muito interessantes, porque a gente tem aprendido a ouvir o outro naquilo que o outro vê em nós, que nós não vemos, né? Ela tem trabalhado muito isso com a gente. E ela diz uma coisa que ela disse para mim, no meu processo terapêutico com ela, de algumas coisas que eu levei para ela, ela falou, olha, Márcia, se tem muitas pessoas começam a dizer isso sobre você, preste atenção. Quando é uma pessoa só, às vezes é um ataque mesmo, é uma seta, você coloca diante de Deus, libera perdão e vai. Mas se uma pessoa ela começa a falar, várias pessoas começam a falar a mesma coisa, principalmente os de casa, né? Então o marido fala que você é resistente à mudança, o filho fala que você é resistente à mudança, aí o teu chefe fala que você é resistente à mudança. Opa! Para com essa teimosia. Para com essa teimosia e rende logo isso à ação do Espírito Santo. Senhor, ok, eu sou resistente à mudança, me ajuda. Me ajuda, porque esse negócio está difícil. Está difícil. E aí o Espírito Santo começa a te ajudar. Depois de percorrer um pouco da carta aos Hebreus, eu quero finalizar trazendo destaque ao que nos impede de mudar. Primeiro, nós nos tornamos lentos para aprender. Segundo, nós estamos sempre querendo voltar aos ensinos elementares. O autor dos Hebreus estava dizendo, olha, não vamos ficar discutindo aqui sobre batismo, imposição de mãos, isso aí a gente já sabe, vamos avançar, vamos para o que importa, vamos para o que realmente importa. Né? Ele está dizendo isso. Só que a gente volta constantemente ao leitinho, quando já deveríamos estar nos alimentando de alimento sólido. Por quê? Porque crescer dói. E terceiro, e principal, nós não nos aprofundamos no ensino da palavra através de um relacionamento de intimidade com Deus. E eu posso até avançar um pouco, posso até ir para um pouquinho do alimento sólido, mas se eu não me aprofundar num relacionamento com Deus, o meu processo vai ficar emperrado. Ele vai ficar emperrado. Eu quero mostrar uma imagem para vocês que eu trabalho numa das aulas que eu dou que eu dava num módulo aqui na igreja. Pode colocar para mim aquele coração de pedra. Aquela imagem. Olha só, um coração de pedra. Ele vai ficando tão pesado que ele fica fora, né? Olha que dificuldade para carregar esse coração. É uma imagem de uma vida pesada. Fica pesada, você tem que ficar arrastando. Fica doído, é um jugo pesado, você está com muita coisa. Então, vamos lá, Márcia, você está resistente à mudança? Então, vamos lá, vai ficar lento. Fica lento. A caminhada fica lenta. Agora, olha um coração nas mãos do Pai. Olha o que acontece com ele. Ele fica leve, ele sobe. Ele sobe, ele sobe. E a minha caminhada, por mais difícil que pareça, ela fica leve. Leve. Eu lembro uma vez que na minha terapia, a terapeuta me disse assim, ela falou assim, foi muito doído de ouvir aquilo. Ela falou assim, você coloca muito peso nas coisas, muito peso. Muito peso no teu marido, muito peso nos teus filhos, as suas relações são pesadas. Tive que engolir aquilo seco. Aí fui perguntar para o Marco, né? Você acha que eu coloco peso? Eu sou justa, eu sou certa, eu quero fazer a coisa do jeito certo. Ele falou, coloca. Eu falei, Depois que eu tomei consciência que o Espírito Santo falou mesmo, e eu tomo muito cuidado com isso, até hoje.
Eu comecei a orar, falei, Espírito Santo, eu quero colocar leveza nas coisas. Eu não quero fazer tudo com peso. Eu não quero causar essa impressão para as pessoas. Isso dói. Por quê? Porque quando eu estou lidando com alguém que coloca peso em tudo, eu me sinto oprimida. Porque sabe como que o Espírito Santo te trata? Muitas vezes, aí ele começa a mostrar para você quando alguém faz isso com você e o quanto dói. Aí você olha, você fala assim, nossa, ele faz isso comigo, dói, mas eu faço igual com o outro. Falei, não, Senhor, eu não quero mais. As minhas relações, elas precisam ser impressas de leveza. Eu não quero trazer peso para dentro da minha casa. Não quero. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, e depois vocês perguntem para o Marco, mas eu acho que ele vai dizer que a coisa está um pouco mais leve. Tá? Então, hoje, o apelo aqui é muito simples. Então, se hoje, essa palavra é para hoje, a palavra ela é viva e eficaz, por isso que eu preciso me alimentar dela, porque ela ganha sentido hoje. Hoje. Então, se hoje vocês ouvirem, se nesse momento você ouviu a doce voz do Espírito Santo falando aos seus ouvidos, não endureça o seu coração. A carta dos Hebreus vai dizer isso em vários trechos. Não endureça o seu coração. Venha e se coloque diante do Pai e apenas lhe diga, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, eu ouvi a tua voz. Eis-me aqui. É isso. Se você ouviu a voz, não endureça o seu coração. A gente vem para o altar porque o Espírito Santo gosta que a gente se movimente. Quando ele vê o nosso movimento, sair do lugar é o primeiro movimento. Ele fala assim, ok, eu vou transformar esse coração de pedra num coração leve que possa subir e realizar a minha vontade. Pastor Antônio Marcos pode assumir. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, não seja resistente à voz do Espírito. Ele age, ele fala, mas ele deseja obediência. Talvez você esteja aqui e o teu coração ainda é de pedra. Talvez você esteja aqui e você ainda é resistente a mudanças. Você olha e já diz, isso não vai dar certo. É isso que Deus quer transformar nessa manhã. O que Deus olha são corações. Deus ele não olha a nossa posição. Deus ele não se preocupa com aquilo que nós temos. Deus se preocupa como está o teu coração. E essa é a pergunta dessa manhã. Você quer continuar com dificuldade, com o teu coração preso, amarrado, você carregando um coração de pedra? Nessa manhã Deus pode fazer e quer fazer um transplante de coração em você. Ele quer tirar esse coração de pedra, Ele quer te dar um coração de carne. Um coração realmente que Ele tenha facilidade, que Ele tenha acesso. Dê o teu coração, dê aquilo que você tem de melhor. Você aí da galeria, você que dê aquilo que você tem de melhor. E o teu melhor é o teu coração. Entregue realmente o teu coração na presença de Deus. Não fique olhando porque o que as pessoas vão falar, mas o que vão pensar. Se preocupe com aquilo que Deus vai pensar, aquilo que Deus pensa ao teu respeito, aquilo que Deus está ministrando no teu coração. Deus conhece o teu coração, você não consegue enganar a Deus. Nenhum de nós conseguimos enganar a Deus. Nós vamos orar, nós vamos entregar esse tempo agora na presença de Deus e nós vamos pedir que realmente o Espírito Santo traga em nós, gere em nós um coração agora ensinável. Pede para Deus tirar o teu coração lento. Talvez você tenha sido lento naquilo que Deus está pedindo para você. Você tem ficado amarrado com lentidão, não tem rompido. E Deus está dizendo, você tem sido lento, Marcos. Você tem sido lento. Então peça agora para Deus tirar toda essa lentidão do teu coração. E fazer que o teu coração realmente enxergue, veja as maravilhas do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Convido todos a se colocarem de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela presença dEle.
que Ele nos dê um coração transformado, um coração regenerado, um coração realmente disposto a servi-lo, a adorá-lo, com tudo que temos e somos. Pai, muito obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela presença do Teu doce, do Teu amado, do Espírito Santo de Deus sobre este lugar. Obrigado, Deus, por essa palavra que vem tirar realmente toda a resistência do nosso coração a mudanças. Tira, Senhor, toda a resistência. Nos tira, Senhor, nessa manhã esse coração insensível, muitas vezes, um coração petrificado, um coração de pedra. E nos dá agora, Senhor, na presença do Senhor, um coração de carne, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a Te servir, um coração desejado, realmente desejoso de estar na presença do Senhor, de buscar ser cheio do agir, do toque, da presença do Teu Espírito Santo. Querido Deus, nós reconhecemos aqui que muitas vezes, Pai, nós queremos resolver as coisas da nossa forma, da nossa maneira. O nosso coração, ele é enganoso diante de circunstâncias, diante daquilo que vivemos, mas nós temos, Pai, colocado agora o nosso coração. Esses queridos que estão aqui na frente, estão colocando os seus corações no altar do Senhor, estão dizendo que não querem mais ser enganados, não querem mais viver amarrados, ó Deus, pelas dificuldades do dia a dia, não querem mais ser lentos para ouvir a voz do Senhor e executar o chamado e a vocação do Senhor na vida de cada um. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Jesus Cristo, a realmente estarmos fazendo a vontade do Senhor, realizarmos a vontade do Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor realmente vem em nosso socorro quando nós clamamos a Ti. O Senhor não nos deixa sem resposta. O Senhor olha e se inclina em nosso favor. A Tua palavra diz que um coração quebrantado, um coração contrito nas mãos do Senhor jamais é desprezado. O Senhor não despreza. Então, Pai, olha agora para dentro do nosso coração e transforma, Senhor, tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser transformado pela presença do Teu Espírito Santo em nós. E nos ajude nessa semana, Senhor, a vivermos e a praticarmos as verdades aprendidas aqui nessa manhã, a colocarmos em prática, a termos um coração amoroso para com as pessoas que nós nos relacionamos, a tirar todo o peso que nós muitas vezes colocamos em cima das outras pessoas, o peso nos relacionamentos, o peso que colocamos no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, que possamos realmente ser cheios do Senhor e sermos leves na presença do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a carregar todo o peso. Em nome de Jesus, entregamos esse peso aqui agora no altar do Senhor e declaramos aqui neste lugar que Tu és santo, forte e vencedor. Nós Te louvamos nessa manhã e Te bendizemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Nós vamos